A história romântica entre o Rio e a Cera que a gente quer ver, né, lá do Water Magician, cara, ele representa uma das narrativas mais tocantes e mais cuidadosamente desenvolvidas dos gêneros isekais. Já faz tempo que a gente não fala de romance por aqui. Depois de 20 anos de isolamento na floresta de Hondo lá, o primeiro encontro do Rio com a aventureira élfica, que era conhecido como Cera, marcou não só o início de uma parceria nas aventuras, mas também um despertar de um sentimento que tinha permanecido adormecido ali durante décadas de solidão. Então já prepara o teu like, já capricha aí, pega a tua pipoquinha, senta no sofá, se aconchega e bora falar do amor no ar mais uma vez. Vamos que vamos, vem comigo. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E olha só, galera, pra gente começar aqui, começo de conversa, né? A gente sabe que a Cera é uma aventureira de rank B, especializada em magia do vento e esgrima, representando tudo que o Rio tinha perdido durante os seus anos de reclusão. Companhia, intelectual, né? Desafio emocional e também a possibilidade de uma conexão genuína com ele. A aparição na vida do Rio não era só um encontro casual de aventuras, mas um catalisador para uma transformação emocional muito mais profunda, que mudaria completamente a visão de mundo que o Rio tem. A beleza na história romântica entre ele e a Cera reside na naturalidade e na progressão que as coisas vão acontecendo de forma orgânica. Diferente de muitos romances aí do próprio gênero que dependem de encontros dramáticos ou salvamentos heróicos, essas coisas todas aí. O relacionamento deles ele começa a se desenvolver através de momentos cotidianos, conversas significativas e ainda assim começa a se tornar crescente, né? A admiração mútua dos dois ali, que transcende diferenças raciais, porque eles são de raças diferentes, experiências de vida, isso tudo, tá? Então, basicamente, os dois se encontram ali, um no outro, eles não parecem de primeira serem parceiros compatíveis. Só que a alma gêmea deles parecia já existir. Isso aí meio que completa, né, a personalidade um do outro. Eles nem sabiam que eles eram incompletos, mas sim. Mas beleza, como é que foi esse primeiro encontro? Quando os mundos se colidiram, o primeiro encontro entre o Rio e a Cera ocorreu nas circunstâncias típicas de mundos de aventureiros. Só que com algumas nuances que imediatamente estabeleceram a conexão singular que eles tinham. Quando o Rio finalmente decidiu deixar o isolamento da floresta de Hondo, né, se aventurar no mundo das civilizações e tudo mais, ele estava psicologicamente desesperado por conta da intensidade das interações sociais, especialmente com alguém tão dinâmica e confiante quanto a Cera era, cara. E a Cera, por sua vez, ela encontrou o Rio, que para ela era algo completamente inesperado. Ela estava acostumada com aventureiros que são excessivamente agressivos ou, obviamente, interessados na sua beleza por ela ser uma elfa e tudo mais, e isso não aconteceu com o Rio. Então ela ficou intrigada pela atitude genuinamente respeitosa e desinteressada dele. A primeira impressão dele não era dele ser um pretendente potencial, mas alguém genuinamente interessante, tá? Que é uma raridade nesse mundo para ela. O que torna esse primeiro encontro deles tão significativo é a ausência dos clichês românticos típicos. Não tem salvamento, não tem mal entendido cômico, atração instantânea, avassaladora, nada. Em vez disso, tem um reconhecimento dos dois ali muito sutil, tá? Com a presença de alguém diferente, alguém que desafia suas expectativas, que são preconcebidas, né, sobre os aventureiros e tudo mais. Particularmente, um se impressiona com o outro ali, principalmente a Cera em combate, né, a independência que ela tem feroz, isso tudo. Então, assim, depois de muitos anos de autossuficiência forçada, ele acabou meio que reconhecendo a admiração e essas qualidades de outro ser, vendo na Cera não uma pessoa a ser protegida, mas uma igual que era respeitada, isso por parte do Rio. Essa percepção inicial, ela estabeleceu algumas bases para o relacionamento deles, baseado na admiração mútua. Em vez de uma dinâmica tradicional de protetor e protegido e tudo mais, a Cera, ela notou a maturidade em comum que o Rio estava, né, usando na abordagem dele, era atenta, era cuidadosa, em situações que outros aventureiros tratariam ela de forma mais impulsiva. Tem até algo que, tipo assim, na postura calma dela, ponderada, que mudou um pouquinho, era diferente da forma refrescante, como típicos aventureiros masculinos eram. Então, assim, ela começou a suspeitar que tinha mais nesse mago da água do que aparentava. E esse primeiro encontro definiu um tom para todo o relacionamento, né, o futuro deles. Eles começaram a adquirir curiosidade e apreciação pelas qualidades que se complementavam, em vez de competir pelos seus próprios pontos fortes, entendeu? E aí a base do amor foi a amizade deles sendo construída. O desenvolvimento entre os dois seguiu aquele padrão realista de amizade, evoluindo gradualmente até uma coisa mais profunda. Depois do encontro inicial, eles começaram a trabalhar juntos, ocasionalmente em algumas missões, descobrindo que os seus estilos de combate se complementavam perfeitamente. A magia da água do Rio, ela oferecia muita capacidade defensiva, em várias vantagens estratégicas que combinavam perfeitamente com a magia do vento agressiva e da esgrima também da Cera, né? E
durante essas aventuras que foram compartilhadas entre os dois, eles começaram a se conhecer além das fachadas profissionais. O Ryu ficou muito fascinado pela história da Cera como uma elfa que escolheu deixar a comunidade élfica tradicional para poder seguir a vida dela como aventureira independente, mano. E assim, a coragem em quebrar aquela tradição toda começou a ressoar com seu próprio caminho não convencional, criando um laço mais forte neles baseado na compreensão, o que significa forjar o próprio destino. A Cera, por sua vez, ela se tornou cada vez mais intrigada pelo passado misterioso do Ryu e também pela perspectiva em comum sobre a vida, tá? Porque a maturidade dele, a atenção, isso tudo que ele tinha que a gente comentou ainda há pouco, sugerem que ele teve experiências muito além da idade dele, que é pelo menos o que aparenta ser. Enquanto a humildade genuína que ele tem, a ausência daquela arrogância e tal, marcam ele como um cara diferente e poderoso, entendeu? Que ela, inclusive, já tinha encontrado um dos mais poderosos. Ela se pegou esperando ansiosamente pelas conversas sempre, quanto pela parceria em combate, eles sempre querendo estar um perto do outro. E aí essa amizade começou a se aprofundar através de incontáveis pequenos momentos, compartilhando comidas juntos depois das missões difíceis, falando algumas teorias mágicas durante as longas viagens, né? Se apoiando em missões desafiadoras. Era muito fofinho a gente ver isso tudo acontecendo. O Ryu, ele começou a aprender a apreciar o espírito rápido e a independência da Cera, enquanto a Cera passou a valorizar a sabedoria, a calma e a confiabilidade, né, inabalável do Ryu. Momentos particularmente significativos são aqueles que cada um revelou as suas próprias vulnerabilidades para o outro. E assim, a Cera compartilhou a ocasional solidão dela como a elfa. Ela se sentia muito mal, porque estava vivendo entre os humanos da vida, que são pessoas de vida mais curta, né? E ela vai viver por muito tempo. O Ryu, ele sutilmente indicou o seu próprio sentimento de deslocamento também, dele não ser uma pessoa que se encaixa, né? Principalmente por conta da natureza reencarnada dele, porque ele não era desse mundo. E esses momentos de honestidade emocional criaram uma base de confiança que mais tarde vai sustentar o romance. As suas sessões de treinamento lá também se tornaram experiências muito importantes que fortaleceram esse vínculo dos dois. O que começou como um treinamento prático, né, de combate e tudo mais, evoluiu para uma forma de comunicação mais íntima, cada um aprendendo a ler os movimentos e todas as intenções do outro com precisão nesses combates. E isso ajudaria até eles a lutarem com qualquer pessoa, porque eles não precisariam falar ou algo do tipo. Era uma luta encaixadíssima, entendeu? Confiança física era uma coisa necessária, né, para essa parceria em combate. Em paralelo a isso, a confiança emocional, o desenvolvimento e outros aspectos relacionados a eles também começou a crescer. E aí a gente viu o despertar dos sentimentos deles, quando os sinais sutis das realizações e daquela transição de amizade para romance entre os dois começaram a acontecer. Porque assim, os dois são muito maduros, cara. Eles reconhecem o valor do relacionamento que eles têm e são muito cautelosos para não perturbar o potencial vínculo que eles têm com algumas complicações românticas e tudo mais. E essa cautela criou, de certa forma, uma tensão muito deliciosa para todos os espectadores. Enquanto a galera, eles começavam lá a perceber os seus próprios sentimentos um pelo outro evoluindo, entendeu? Então foi muito bom, cara. É aquilo que se desenvolve, lógico, não com foco principal no romance, mas com uma pegada muito boa. Pro Ryu, o primeiro sinal do sentimento mais profundo surgiu durante uma missão particularmente perigosa, quando ele percebeu que a preocupação com a segurança da Cera ia muito além do que a preocupação profissional só. O medo que ele sentia quando ela enfrentava um oponente poderoso, isso começou a revelar pra ele que, cara, ela se tornou uma pessoa indispensável pro seu bem-estar emocional, cara. E não só pra sua carreira de aventureiro. E essa percepção aí, ela faz com que ele sinta duas coisas ao mesmo tempo. Entusiasmado e aterrorizado, né, por conta do desconhecido de todo aquele relacionamento romântico dele por décadas de isolamento. Ele não sabe o que é isso. E o despertar da Cera foi também muito gradual. Do lado dela, ela começou a perceber, né, quando ela esperava ansiosamente pelo tempo que eles iam passar juntos, como o dia que parecia incompleto quando eles estavam separados, ou como naturalmente ela começou a considerar o Ryu a fazer planos futuros junto com ela, entendeu? E essa surpresa, diante desses sentimentos, levou um período de autorreflexão dela também, no qual ela deve ter que confrontar as possibilidades de que a natureza feroz, independente dela, pode não impedir uma parceria emocional com uma pessoa certa. Os sinais sutis do relacionamento começaram a se tornar ali uma evolução, mais aparentes, mesmo que sejam de maneiras pequenas. Foram alguns olhares que eles ficavam trocando ali durante as conversas, gestos protetores inconscientes durante o combate, a intimidade crescente nas interações cotidianas, e aí eles começaram a compartilhar os pensamentos e os sentimentos pessoais, criando momentos de vulnerabilidade emocional, mano. Você, pô, tá muito tempo ali com a pessoa, conversando, tendo uma conexão mais profunda e tal. E isso acaba criando justamente um momento de vulnerabilidade, onde você se abre com a pessoa se abre com você. É um momento
particularmente significativo, né? E aí acontece uma coisa, cara, um raro momento de abertura em que o Rio compartilha algumas das reflexões sobre a vida dele, sobre o significado da vida, pensamentos moldados pela experiência única dele como um cara que reencarnou nesse mundo, mesmo que ele não possa revelar que ele reencarnou diretamente. A Cera, ela começa a meio que se sentir profundamente tocada pela perspectiva dele e reconhece nele uma profundidade de pensamentos e sentimentos que ela nunca tinha encontrado antes. Então a Cera compartilha os seus sonhos, as aspirações, além das aventuras, revelando camadas da personalidade dela que raramente são mostradas aos outros. E essa disposição ali para mostrar as vulnerabilidades é o ponto de virada do relacionamento deles. Começam a falar literalmente que a confiança, aquele investimento emocional, a conexão entre eles começou a crescer mais e mais. E os seus amigos, os companheiros ali, aventureiros, eles começaram a notar essas mudanças na dinâmica. Eles comentaram sobre a sincronização, que consequentemente começou a aumentar no combate, o conforto óbvio da presença um do outro. Essas observações externas, né, forçavam tanto o Rio quanto a Cera a confrontarem a realidade dos sentimentos dele que estavam evoluindo. Tá? E aí eles começaram a superar um pouco dos obstáculos. Apesar dos sentimentos que estavam crescendo e tudo mais, os dois enfrentaram obstáculos internos muito grandes. A gente já comentou alguns deles aqui, tá? Eles, mano, desenvolver-se romanticamente trouxe muitas inseguranças, muitos medos individuais. Eles criaram barreiras que deveriam ser superadas antes que eles pudessem abraçar plenamente essa conexão. Do Rio era mais por conta dele ter a juventude eterna, não ficar velho, ele se preocupava com as implicações de entrar num relacionamento romântico quando ele não podia compartilhar totalmente a verdadeira história dele, né? Então ele ficou muito angustiado com relação a isso e ele não ia envelhecer normalmente. Essas são as preocupações mais agravadas, né, pela inexperiência de relacionamentos românticos dele, tanto na vida anterior quanto durante essa vida dele de isolamento agora. A tendência dele era pensar demais, isso acabou levando ele a alguns problemas potenciais. Ele pensava sempre que os segredos ou a natureza imortal dele pudesse ferir as Ceras, né? Agora, a Cera também enfrentou seu próprio conjunto de desafios, principalmente enraizados na parte feroz, né, da independência dela. É como se fosse uma experiência de uma elfa numa sociedade predominantemente humana que moldou, no qual ela passou anos construindo uma reputação como aventureira solo, que era muito capaz, e a perspectiva de dependência emocional de outra pessoa desafiava a autoimagem dela. Além disso, a vida élfica também mais longa ensinou ela a ser mais cautelosa, a formar laços profundos com os humanos de vida mais curta, né? Embora ela ainda não compreenda que essa preocupação não se aplica ao Rio, porque ele não é desse mesmo caso, ele não vai viver a mesma vida das pessoas por causa da juventude eterna dele. Mas as suas experiências passadas de aventureiros ali, inclusive ela tendo experiências com homens que subestimavam ela, que tratavam ela como um troféu que poderia ser conquistado, tornaram ela muito mais cautelosa em relacionamentos românticos. Ela teme que entrar num relacionamento possa meio que comprometer a sua independência de uma forma muito brusca, né? E que inclusive ela demorou muito pra conquistar. E aí, mano, pô, perder isso pros outros e tal, acabaria com todas as capacidades profissionais dela. Mas as diferenças nas suas idades aparentemente também criaram algumas complicações. Enquanto o Rio parecia jovem por conta dos traços dele da juventude eterna, ele possuía uma maturidade mental de alguém muito mais velho. Enquanto a natureza élfica da Cera significa que ela é realmente significativamente mais velha do que ela aparenta. E isso cria uma dinâmica também um pouco complexa, onde os dois se preocupam com toda a apropriação, né, e a compatibilidade deles. O respeito mútuo pela autonomia do outro também aparece, né, embora seja admirável, às vezes se torna uma barreira para um progresso romântico. Os dois estavam tão preocupados em respeitar a independência do outro que eles ficam assim, longe. Eles literalmente não tomam a iniciativa para que eles possam interpretar o outro. Enfim, cara, eles ficam literalmente longe. E esses obstáculos criam um período de tensão emocional, onde os dois reconhecem a sua atração e tal. Eles sabem que um gosta do outro, lutam para encontrar um caminho, né, que leve eles para esses sentimentos aí. E esse conflito interno adiciona profundidade no desenvolvimento do relacionamento, mostrando que o verdadeiro amor, ele exige não só a compatibilidade, mas também a coragem para superar todos os medos, né? Mas existe um momento da confissão entre o Rio e a Cera. Ele chega, tá? Não através de um gesto grandioso ou circunstância dramática, mas através de um momento silencioso de honestidade, que reflete perfeitamente a natureza madura, né, dos relacionamentos dos dois. Cara, depois de semanas de tensão, os sentimentos não expressos ali, uma simples conversa durante uma noite tranquila depois de uma missão que tinha sido bem sucedida, se tornou um cenário para o avanço emocional, porque a confissão começou quando a Cera demonstrou ali a característica dela, a fraqueza, né? Ela confrontou
confrontou gentilmente o Ryo sobre a sua tendência recente de se afastar durante seus momentos mais íntimos. E a sua preocupação com o bem-estar emocional dele superou seu medo de rejeição potencial. Então ela perguntou diretamente se fez algo que deixou ele desconfortável. E o Ryo falou que, mano, ele viu essa honestidade dela e tal, e ele não escondeu seus sentimentos sem causar dor nenhuma. Ele encontrou coragem para revelar parcialmente a sua luta interna. Mesmo que ele não possa compartilhar toda a verdade sobre a reencarnação e tal, ele admitiu seus sentimentos profundos por ela, os seus medos sobre ser digno do seu afeto ou não, a sua vulnerabilidade nesse momento. Cara, eram coisas tão diferentes da sua postura normal, né, que comoveu ela profundamente, cara. E a resposta da Cera era caracteristicamente atenciosa e direta. Ela admitiu também os seus próprios sentimentos crescentes, respondendo a cada uma das preocupações dele, com a sabedoria e tudo mais. Ela tranquilizou o Ryo, né, do seu valor, que, cara, isso aí não estava em questão e que qualquer segredos ele podia se sentir à vontade para compartilhar com ela. Ela confiava de fato que as razões dele eram válidas, né, e eram muito respeitáveis. A confissão dos dois ali foi um ponto de alívio, inclusive, pela paixão que foi expressa, né. O peso emocional que veio acumulado entre eles foi muito grande, e aí eles começaram a falar sobre muito mais coisas, né, inseguranças individuais e tal, tudo ser muito mais abertos um com o outro. Uma base de honestidade, que a honestidade sustenta um relacionamento romântico deles também. E vamos ser sinceros, irmão, se você tem um relacionamento romântico, seja honesto, isso faz a total diferença. Essa conversa também estabeleceu padrões maiores de comunicação que vão servir bem para os desafios futuros. E aí, irmão, é só história, tá? Eles aceitaram o que tinham que aceitar, os sentimentos que já estavam ali, ó, no peito, irmão. Cara, não tem como. Esse período aí de romance inicial deles foi uma exploração, uma descoberta para os dois. Eles aprenderam novos aspectos das personalidades e preferências um do outro e mantiveram sua parceria nas aventuras enquanto adicionavam algum pouquinho de intimidade emocional ali, criando um relacionamento que se fortalece ainda, tá? Não tá totalmente consolidado, mas que se fortalece a cada história, a cada momento e a cada vitória deles. Bom, família, eu espero que vocês tenham gostado de saber sobre o desenvolvimento romântico desses dois, a história dos dois. E agora, irmão, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra gente falar de muito mais sobre o Mago da Água, que agora eu tô acompanhando firme e forte, tá? Quero trazer muito mais coisas pra vocês, então se inscreve aí, ativa o sininho principal, o sininho pra você receber as notificações. Comenta aí qual é o próximo tema que você quer ver do Mago da Água aqui, que eu tô lendo todos os comentários pra trocar uma ideia com vocês. Eu vou ficando por aqui, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima. Valeu!